Olá, amanhã e sexta-feira a Univale promove o 5º Encontro de Saúde Auditiva, nesse ano com ênfase aí para a educação. Aqui no estúdio eu converso com a professora Carla Zimmermann, responsável pelo setor de atendimento à pessoa surda aqui da Univale, um trabalho bem interessante para deficiente auditivo e também para os surdos. Obrigado, professora, pela sua participação. Obrigada, bom dia. Bom dia, professora. Por que esse ano vocês deram ênfase mais à educação para os surdos, à qualificação desses profissionais da educação? Certo. Então, tanto o SAS, o Serviço de Atenção à Saúde Auditiva, quanto o SAPS, que é o Setor de Atendimento à Pessoa Surda, são setores do curso de fonoaudiologia da Univale. E a gente trabalha sempre em parceria, em conjunto. Com relação aos encontros da saúde auditiva especificamente, a cada ano a gente escolhe abordar um tema que é importante para a fonoaudiologia. Então já tivemos anteriormente, teve um encontro que o tema principal foi o zumbido, o aparelho auditivo, as novidades sobre os aparelhos auditivos. E esse ano então a gente fez a parceria com a educação. Porque o que nós percebemos? Os deficientes auditivos hoje têm a facilidade de receber o aparelho no serviço de saúde auditiva. Porém, é só o início do processo e eles precisam fazer terapia fonoaudiológica, ir para a escola, se alfabetizar. Às vezes, eles precisam de educadores especiais para auxiliar nesse processo. Então, esse ano o enfoque vai ser relacionado à educação do deficiente auditivo. Como é que está, vocês que acompanham essa inclusão nas escolas? O município de Itajaí tem intérpretes de Libras, mas, por exemplo, o Estado já é um pouco deficitário nessa questão, né? Na verdade, todos os municípios têm dificuldade com intérprete de Libras. A gente vê, a Univale é a única instituição privada, particular, que oferece para os seus alunos o intérprete de Libras, desde o CAU até a faculdade, o mestrado, o doutorado. Mas, normalmente, isso não é uma obrigação. A Univale oferece isso, na verdade, em consideração e entendendo a importância da participação do deficiente auditivo dentro da Univale. Mas a gente percebe que todo início de semestre é uma luta, tanto da Univale, quanto do Estado, quanto das escolas do município, para contratar intérpretes. Uhum. Nós temos vários alunos surdos no SAPS, que frequentam o ensino regular num período e no período contrário vêm para o atendimento especializado e que ainda não tem intérprete na sala de aula. Hoje faltam escolas, professora, para a formação? De intérpretes? Talvez falte, ou mesmo interesse da população, porque é uma profissão que tem uma demanda bastante grande. Até porque a população de surdos é grande no Brasil, né? Sim, temos muitos surdos no Brasil. E muitos chegando à universidade, estudando, participando da vida escolar como qualquer outro cidadão. Hoje, o que vocês vão abordar nesse encontro para esses profissionais da educação? Certo. Então, nesse encontro nós temos, como sempre, as novidades em relação aos aparelhos auditivos. Temos um professor, um linguista da Universidade Federal de Florianópolis, que vai falar do enfoque do bilinguismo e da comunicação por Libras do deficiente auditivo. Temos uma neuropediatra, que também vai falar. Temos o otorrinolaringologista do setor, que vai falar das patologias de orelha média. Temos esse ano uma oficina especial para os gestores de saúde, porque na saúde pública a gente acaba tendo um enfoque, então, da saúde. Então, vamos ter na sexta-feira à tarde, por exemplo, uma oficina com fonoaudiólogo falando da avaliação auditiva e da terapia do deficiente auditivo. Teremos uma oficina com relação à educação, que é uma professora de Bauru, que vai contar a grande experiência que eles têm no desenvolvimento da comunicação oral de crianças surdas. E temos mais uma oficina para os gestores de saúde, porque nós temos parceria com 53 municípios. E os gestores de saúde também precisam de um espaço para discutir as suas questões, as suas dúvidas. E dessa vez nós teremos esses 3 enfoques, então. Hoje, professora, como é que funciona o setor de atendimento à pessoa surda aqui da universidade? Então, o SAPS ele atende toda a região da ANFRE e, às vezes, alguns municípios próximos também de Itajaí, além da ANFRE. Nós atendemos, o nosso enfoque é da educação especial,
temos educadores especiais, e o aluno vem, então, no período contrário da sua escola, ele tem que estar matriculado, a não ser os nossos adultos, porque hoje no SAPS nós temos crianças a partir de 2 anos de idade e nós temos alunos de 60 anos de idade. Então, esses já estão no mercado de trabalho, ou já estão até aposentados, não têm o vínculo com a escola. Mas nós temos o atendimento, então, para as crianças pequenas, o desenvolvimento de linguagem, o aprendizado da Libras. Temos um professor de dança que dá aula de hip hop, então eles desenvolvem um programa de hip hop. Inclusive, um dos nossos grupos vai dançar na abertura do evento amanhã. E eles têm aula de Libras, tanto os alunos quanto os pais. Nós temos curso de Libras para os pais também. Que bacana. Uhum. Isso é interessante, né? E é importante comentar que o SAPS é totalmente filantrópico. Uhum. Então, não tem custo. Todo atendimento que a comunidade recebe é gratuito. Esse envolvimento com a família que é interessante, né, professora? Os pais aprenderem Libras também para poder se comunicar com a criança, né? Porque o surdo que por algum motivo não se adaptou com o aparelho auditivo, não fez o diagnóstico cedo e não conseguiu desenvolver ou não quis desenvolver a fala, a linguagem oral, ele vai se comunicar através da Libras. E se ele não consegue conversar oralmente com seus pais, vai aprender a Libras, se os pais não aprenderem, como que ele vai se comunicar? Uhum. Não adianta somente o surdo ter a Libras dentro da sua família. Os familiares também precisam aprender a se comunicar com eles. Hoje é possível ele desenvolver a linguagem oral também, professora? Totalmente possível, totalmente. O que hoje historicamente, nós estamos num período bastante interessante, porque nós temos os surdos, principalmente os adultos, que há 20, 30 anos atrás não conseguiam fazer o diagnóstico da deficiência auditiva, não tinha nenhum serviço de saúde auditiva que fizesse a concessão dos aparelhos, os aparelhos custam caro, então eles não conseguiam comprar e acabaram, como forma de comunicação, aprendendo a Libras. Alguns como única maneira de comunicação, outros por escolha mesmo, porque tem toda a identidade surda, a comunidade de surdos que defende o uso da Libras. E hoje o SAPS está nesse caminho, abrindo um pouquinho o olhar, fazendo o quê? Atendendo a comunidade surda que se comunica exclusivamente por Libras, atendendo a comunidade surda bilíngue, que se comunica por Libras, mas também oralmente. E a gente acaba recomendando para todos os surdos que pensem nessa possibilidade. Eu falo lá para os meus alunos, por que escolher só uma forma de se comunicar, que é a Libras, se eu posso me comunicar de 2 maneiras? Se eu posso me comunicar oralmente, isso aumenta a possibilidade de mercado de trabalho, aumenta as oportunidades que eu tenho na vida. E agora nós temos também um grupo se formando de crianças surdas, que ganharam aparelho auditivo muito cedo, quando bebezinhos ainda, e que estão desenvolvendo a comunicação oral e que vêm para o SAPS para desenvolver a linguagem oral. Que bacana, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Carla Zimmermann. Vamos saber aí do programa de saúde auditiva aqui da Univale, que distribui aparelhos através do SUS para pacientes de 53 municípios aqui da região do Vale do Itajaí, um serviço bastante importante aí para a saúde auditiva e para essas comunidades. É um instante só. O painel Univale está de volta. Hoje eu converso aqui no estúdio com a professora Carla Zimmermann, responsável aí pelo setor de atendimento à pessoa surda aqui da Univale, sobre o 5º encontro de saúde auditiva que vai acontecer amanhã e na sexta-feira, com ênfase maior aí para a educação e também para a saúde. Professora, a gente está falando bastante, né, que o surdo, do serviço de atendimento à pessoa surda, mas existe um trabalho aqui na Univale que é referência aí para 53 municípios, né, que é o Serviço de Saúde Auditiva, que distribui e faz, através do SUS, a distribuição dos aparelhos, né? A gente já falou aqui muitas vezes e muitas pessoas desconhecem, né? Como é que funciona esse serviço aqui? Então, o Serviço de Atenção à Saúde Auditiva atende 53 municípios aqui da região do Itajaí, Médio e Alto Vale. Os pacientes que têm perda auditiva, dificuldade para ouvir, precisam chegar na Secretaria de Saúde dos seus municípios,
geralmente no serviço de TFD, que é tratamento fora do domicílio, e solicitar o encaminhamento para o serviço de saúde auditiva da Univale. Nesses 8, quase 9 anos de serviço, nós já atendemos 7.000 pacientes, já fizemos a doação, a concessão de aparelhos para 7.000 pessoas, desses 53 municípios. O nosso serviço realmente é referência no estado. Nós começamos como média complexidade e por merecimento, por cumprir sempre as regras, as cotas estipuladas todos os meses, nós passamos há 2 anos a também fazer atendimento na alta complexidade. Então, realmente é um serviço que serve de referência até mesmo para os outros serviços existentes no estado. O que é essa divisão? A média e a alta complexidade. Então, na média complexidade, a gente pode atender pacientes de 3 anos em diante e fazer a indicação de aparelho auditivo quando a perda é bilateral. A alta complexidade, a gente atende desde bebezinho, não tem idade então para atender, faz o diagnóstico diferencial quando tem patologias associadas à deficiência auditiva, pode indicar aparelho para perdas auditivas unilaterais. Então, o serviço tem total autonomia para atender todas as alterações auditivas que são existentes. E a gente tem também agora no serviço de saúde auditiva, que foi um grande ganho para esse ano, que foi incluído o sistema FM, que nós já conversamos aqui. Isso. O sistema FM, então, ele ajuda o deficiente auditivo que utiliza aparelho auditivo ou o implante coclear a escutar melhor em situações de grande distância, como sala de aula, auditórios, em ambientes com muito ruído. De novo, o exemplo da sala de aula. Então, o sistema FM, ele é um microfone sem fio, que é acoplado ao aparelho auditivo do paciente. O professor tem um transmissor que fica com ele, que é o microfone, e o aluno que está usando o FM, ele percebe a voz do professor como se estivesse falando a 10, 15 centímetros da orelha, mesmo que o professor esteja a 5, 10 metros de distância. Então, nós já fizemos a doação de muitos sistemas FM, temos também um grande sucesso, inclusive vamos falar também do sistema FM no evento da saúde auditiva que começa amanhã. Até porque, às vezes, o aluno, mesmo com o aparelho, para perceber, ele precisa fazer a leitura, né? Sim. Labial. E o professor, às vezes, vira para escrever no quadro, então facilita a comunicação, Facilita, né? Porque na sala de aula o aparelho ele vai amplificar todos os sons. A gente não tem nenhum aparelho que amplifique somente a fala. E junto com a fala, em sala de aula, tem ruído das outras crianças, carteiras se movimentando, trânsito, às vezes próximo da escola, e isso tudo é amplificado pelo aparelho e acaba a criança que está na escola acaba tendo dificuldade para ouvir o professor. Então, o FM é uma tecnologia desenvolvida para auxiliar nesse tipo de situação. Grandes distâncias e ambientes muito ruidosos. Com essa era da tecnologia, nós estamos caminhando para ter pessoas com problemas de audição no futuro, não sendo surdo, mas deficientes auditivos, professora, uso de fones para escutar no computador, ou então... Temos. A gente tem, inclusive, tem uma campanha internacional do Dia da Conscientização sobre a Poluição Sonora, que acontece sempre na última semana do mês de abril. E esse ano, nosso enfoque do curso de fonoaudiologia foram os adolescentes das escolas. Nós fomos dar palestras em várias escolas e justamente abordar essa questão do uso do fone. Porque eles escutam, as pesquisas mostram que os adolescentes que escutam o som, né, com o fone aqui no ouvido, no canal auditivo, por mais de 2 horas por dia, tem uma enorme propensão a ter perda auditiva muito cedo. Então, os estudos mostram assim, que de a cada 4 adolescentes que escutam som muitas horas por dia, com 30 anos de idade, a cada 4, 1 vai ter perda auditiva. Nossa. Já por excesso na verdade, exagerar no uso, né, do fone. E aí, o que acontece com o som? Ele escuta o som começa num som mais suave, aí tem um ruído por perto, aumenta um pouquinho. Essa música eu gosto, aumenta mais um pouquinho e acaba acostumando com o som cada vez mais alto. E a gente,
Nessa campanha que nós fizemos em abril, nós levamos nas escolas o decibelímetro, que mede a quantidade de som. E eu pegava e falava, então deixa eu, agora quem está com MP3, tem iPhone com fone de ouvido? Eu tenho. Então vamos medir, coloca uma música que tu estás acostumado a escutar. 95, 100 dBs de som direto aqui no canal auditivo, sendo que esse som não deveria passar de 65, 70 dBs no fone. Então realmente um exagero. E nós vamos ter aí, os adolescentes de hoje, vamos ter adultos que vão ficar com deficiência auditiva muito mais cedo. Se acostuma tanto que às vezes quando está num lugar silencioso, até estranha, né, professora? Até estranha, não consegue mais. Nós temos dentro na área da audiologia, do curso de fono, nós temos um setor que ele é revestido acusticamente, onde nós realizamos os testes de audição. E os nossos alunos do curso, quando chegam lá, nossa, mas como é silencioso aqui, que aflição, porque não estão mais acostumados com o silêncio. Agora, professora, eu venho conversando com alguns especialistas em educação para surdos, né? E muitos dizem até que na sala de aula o intérprete de Libra não é um especialista e não tem a didática para passar o conteúdo. Ele é um intérprete, né? Como é que se trabalha isso nas escolas? O professor, assim, o aluno não é, como a senhora já havia falado anteriormente, não é aluno do intérprete, é aluno do professor, né, professora? Como é que se conscientiza isso, professora? Nós estamos numa fase, assim, porque a política é feita, né, vira lei, e aí agora já tem um tempo que existe a inclusão e que as escolas têm que aceitar. Tanto o aluno com deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, enfim. E no caso da deficiência auditiva do aluno que só se comunica por Libras, ele precisa da presença de um intérprete. Muitas vezes o professor, não sabendo, não tendo recebido orientação adequada, ele fala, meu Deus, tem um aluno surdo e agora o que eu vou fazer? Ah, mas vai vir o intérprete. Ah, então tá bom. Na verdade não tá bom, porque o aluno é do professor. O intérprete, ele vai servir de tradutor do que o professor está falando, ele vai traduzir em Libras para o aluno. E às vezes até uma pessoa que tem ensino médio, né? Muitas vezes tem somente o ensino médio, o intérprete. Então ele não tem um conhecimento específico de matemática, física, química. Aqui na faculdade nós temos intérpretes para alunos de vários cursos. São assuntos muito específicos. Então, o professor tem que estar muito atento ao seu aluno e não deixar ele simplesmente por conta do intérprete. É necessário fazer uma parceria com o intérprete para que o aluno seja realmente beneficiado. Já houve, assim, um avanço, professora, nesse aspecto em sala de aula? Já houve um avanço. Acho que estamos lentamente caminhando para uma situação favorável ao deficiente auditivo. Porém, o que nós comentamos anteriormente, no caso dos intérpretes, hoje é um profissional que não existe quase no mercado. Então, tem escolas que têm o aluno com deficiência auditiva e que não têm um intérprete ainda. E como que os gestores públicos vêm lidando com isso? Pela experiência de vocês, dos dois serviços que vocês fazem aqui na Univale? Muitas vezes, o que a gente percebe é que eles acabam desconhecendo esse universo. Como gestor público, eles têm tantas coisas, tantas informações, tantas outras demandas que acabam desconhecendo esse tipo de necessidade. Então, é importante que eles tomem conhecimento disso e que possam ajudar também. Eu acho que é importante a gente comentar um fato, porque assim, está previsto na lei que o aluno com deficiência auditiva tem direito ao intérprete na escola pública, na escola estadual, certo? Porém, como nós comentamos anteriormente, o aluno com deficiência auditiva, que fez o diagnóstico cedo, que colocou o aparelho auditivo, ele consegue se comunicar oralmente. Então, ele não precisa do intérprete de Libras, mas dependendo da idade, ele precisa de um monitor na sala de aula para ajudar o seu professor, e isso não está previsto em lei. Então, às vezes, a escola fala, ou eu vou oferecer um intérprete, não, mas esse aluno surdo, ele não se comunica por Libras. Ah, então eu não tenho o que fazer. E isso não existe ainda na lei. Esse profissional que possa ajudar o deficiente auditivo que não precisa exclusivamente da Libras. Acho que ainda faltam representantes, né, de surdos na Câmara, no Senado, para que seja pressionado. Existem deficientes físicos já na Câmara, no Senado, faltam representantes também, né? Sim. Eu sei que os surdos, eles têm associações. Tem. E isso eles conquistam bastante, né, professora? Através dessas associações, né? Sim, conseguem, mas ainda falta bastante. Ainda falta bastante. E é isso que vocês vão aí debater no encontro, Isso. realmente fazer com que os gestores
olhem, né, E nós com mais temos atenção. também uma novidade esse ano no encontro, que nós vamos ter a participação de familiares, de mães, porque normalmente vinham só profissionais da saúde. Então, esse ano, nas nossas inscrições, que acredito que já tenham se encerrado, porque são 220 a capacidade do nosso auditório para 220 pessoas. Na segunda-feira nós tínhamos 210 inscritos já, então provavelmente já esgotou, né? Porém, se alguém ainda tiver interesse, quiser tentar fazer a inscrição, é no site da Univale em eventos, evento da saúde auditiva. E este ano, então, nós teremos a participação de profissionais da saúde, de vários professores e de mães, pais, familiares do deficiente auditivo. E é interessante essa reunião para as pessoas levarem para os municípios todas essas questões, né? Sim, com certeza. Por isso, o nosso serviço é de referência. A referência também diz respeito a isso. Nós somos referência, então a gente forma as pessoas que vêm para que elas levem para os seus municípios as informações, as novidades e vão multiplicando essas informações. Ok, professora, queria agradecer a sua presença. Sim, a gente torce sempre para cada vez mais os surdos conquistem o espaço, né? Realmente, Sim. que é uma população bastante grande no Brasil, né? E, inclusive, não só de surdos, mas de deficientes auditivos também. Esse serviço é muito interessante porque realmente a pessoa às vezes não tem o dinheiro. A senhora falou que um aparelho auditivo custa em torno de 3 mil cada um, de 3 a 10 mil reais, né? E a questão do FM também na sala de aula é importante para o aprendizado do aluno, né? Que é mais custaria 5, 6 mil reais se fosse comprar. Se fosse comprar. Então é um custo aí que o governo dá através de serviços como da Univale, que a gente tem o privilégio de ter nessa. Sim, com certeza. Esses 53 municípios, né, professora? Isso. Obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço. Sucesso lá no encontro, professora. Muito obrigada. Obrigado. Contamos com a participação da comunidade. Ok, muito obrigado. Pai Univale fica por aqui. Até o próximo programa.